Olá pessoal, seja bem-vindo aqui ao nosso canal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as ações da CREP, ok? Surgiu aí uma nova oportunidade de investimento no mercado, na Bolsa de Valores, ok? Que é o IPO da CREP, ok? Tem novas ações no mercado que vão ser vendidas e nós vamos falar sobre isso, ok? Como vocês sabem, já existem também algumas alternativas desse tipo de instrumento. Tem as ações do BAI já cotadas na Bolsa, tem as ações do Caixa Angola, ok? Então vamos comparar também com essas alternativas de investimento que já existem hoje, ok? E vamos fazer também aqui uma pequena comparação com um instrumento diferente que são as obrigações da Sonangol, ok? Esquecem os títulos públicos, hoje não vamos falar de instrumentos de dívida pública e nem outros depósitos, outros instrumentos do mercado monetário, tipo depósito a prazo, ok? Vamos só comparar esses instrumentos dessas empresas que estão aqui na Bolsa e vocês vão ter alguma base, né? Para vocês terem alguma noção se vale ou não a pena entrar nesse IPO, se vale a pena ou não manter as ações do BAI na carteira, se vale ou não a pena manter as ações do Caixa Angola na carteira, se compensa vender para entrar nesse IPO, se compensa vender as obrigações da Sonangol para entrar nesse IPO, ok? Então, vamos fazer aqui uma pequena comparação, ok? E no final do vídeo eu sei que você vai gostar, ok? Por isso, fica até o final desse vídeo e roda aí a vinheta. Bom, para fazer essa comparação, eu usei aqui alguns indicadores simples, ok? Para vocês terem uma noção, né? Para fazer uma análise desse tipo, é uma análise muito exaustiva que se faz, né? E ao mesmo tempo é exaustiva, é objetiva, é subjetiva e envolve olhar para muitos aspectos, né? Para vocês terem uma noção, por exemplo, eu aqui nos meus cálculos, para ter a noção que eu quero ter, se vale ou não a pena entrar nesse tipo de coisa, eu olhei para cerca de 25 indicadores. Mas, claro, que eu não vou estar aqui a vos matar, a vos encher com estes indicadores, nem vai dar aqui para o vídeo, nem eu vou ter capacidade de editar. De capacidade até posso ter, né? Mais tempo para editar e por aí fora. E também fica chato para vocês que estão aí assistindo, né? São coisas que eu só gosto de ver, se calhar não são assim tão relevantes para, se calhar, vocês decidirem ou terem alguma opinião sobre esses ativos, ok? Então, vamos lá. Eu, como não vou vos encher com tanta informação, eu separei aqui 3 indicadores simples. 3 indicadores que eu acho que estão relacionados diretamente à capacidade desses instrumentos trazerem dinheiro para o nosso bolso, porque esse é o objetivo, né? Eu, quando compro uma ação, ou do Caixa, ou do BAI, ou da CREP, eu estou à espera que essa ação me traga dinheiro no bolso, né? Então, separei aqui 3 indicadores simples que estão diretamente relacionados a isso, ok? É o seguinte, vocês veem que aqui eu tenho, eu para já pus aqui algumas informações importantes, né? O preço das ações, né, para os vários casos, no caso do BAI está cerca de 36 mil quase, no caso do Caixa Angola 18 mil, a CREP, a proposta é que seja 91 mil kwanzas, né? Vamos ver depois qual é o preço final que sai da oferta. Depois pus aqui também o dividendo por ação calculado, né? O BAI, esse é o dividendo de 2022, é o último dividendo que foi pago. O Caixa Angola, 862 kwanzas, ok? Da CREP, esse é um dividendo histórico, ok? A empresa ainda não está cotada, mas se vocês forem lá ver no relatório de conta, a empresa já paga alguns dividendos, ok? Dividendo por ação, resultado por ação, valor patrimonial da ação, ok? Pus aqui esses cálculos auxiliares aqui, mas depois pus aqui os indicadores que são efetivamente os mais importantes. Olhando aqui para esses indicadores, que é a parte que mais interessa, né? Que são esses 3 principais, né? O preço sobre o lucro, o preço sobre o valor patrimonial, o dividend yield, ok? Esses outros 2 aqui, crescimento sobre as vendas, o ROI, por aí fora, são coisas que eu estava a testar, por agora não interessa muito, ok? Então, vamos olhar aqui para esses 3 principais indicadores. Começando aqui pelo preço sobre o lucro. Se vocês olharem aqui para o preço sobre o lucro, no caso do BAI, né? O que eu tenho aqui? Eu tenho um 7, né? O preço sobre o lucro do BAI. O preço sobre o lucro. Preço sobre o lucro que é o valor da ação, né? O valor da ação hoje a dividir pelo resultado por ação. Okay? Eu tenho aqui cerca de 7. O que isso significa? O resultado por ação é aquilo que a ação consegue gerar, ok? De resultado anual. E o preço é o preço que ela dá hoje. Significa o quê? Se eu tenho aqui 7, que é os 36 a dividir por cerca de 5 mil kwanzas, significa que essa ação hoje vale 7 vezes mais do que aquilo que ela consegue me gerar de resultado. Okay? Isso dá uma ideia se a ação está muito cara ou não, ok? E por acaso o indicador para ver se a ação está barata ou não, mais adequado não é este.
O indicador mais adequado é o preço sobre o valor patrimonial. Mas isso também me dá uma ideia. Se eu estou a comprar um instrumento em que o que vai me gerar de resultado no fim do dia é 7 vezes inferior àquilo que é o seu preço que eu estou a pagar por ele, tem que me chamar alguma atenção. Ok, depois eu tenho aqui o Caixa Angola. Se vocês olharem aqui para o preço sobre o lucro no Caixa Angola, me deu 10, ok? 10 e qualquer coisa que está arredondado, ok? Significa o quê? Que o preço dessa ação é 10 vezes aquilo, o resultado que ela consegue oferecer, ok? E aqui me dá uma ideia se vale ou não a pena entrar né, comprar essas ações, sendo que o resultado que eu espero no final do ano é 10 vezes inferior àquilo que eu estou a pagar hoje pelo preço da ação, ok? No caso da CREP, dá cerca de 20. Atenção, há um disclaimer aqui em relação aos dados da CREP, né? Eu não sei porque que isso aconteceu, porque isso veio assim, mas a empresa, por alguma razão, decidiu publicar as contas em dólar, ok? Nós estamos em Angola, normalmente as contas são publicadas em Kwanza, aliás, os planos de conta e por aí fora obrigam a fazer isso, né? Se bem que é uma empresa do setor petrolífero, há empresas do setor petrolífero que também publicam as coisas em Kwanza, é o caso da Sonangol, que são dados públicos, né? Mas efetivamente em relação à CREP, aquilo que foi publicado, aquilo que está público, vocês podem consultar essa informação, é que as demonstrações financeiras estão todas em dólar, né? Então, para dizer o quê? Há aqui um risco de conversão, ok? Há um risco aqui de conversão em relação a esses dados, mas é o que nós temos, ok? É o que está disponível, ok? São informações em dólar, que eu tive que fazer aqui uma pequena conversão para poder comparar esses valores em kwanzas, ok? Então eu cheguei nisso, ok? O BAI me deu cerca de me deu um PL de 7, o BCGA 10, ok? A CREP 20, ok? Significa que o preço das ações do BAI é cerca de 7 vezes a mais do que aquilo que a ação consegue me gerar de resultado. O preço das ações do Caixa Angola é 10 vezes a mais do que aquilo que ela consegue me gerar de resultado, de rendimento, de dinheiro que vai entrar no meu bolso no final de cada ano. O preço das ações da CREP, se assim for, se assim acontecer, se vier a acontecer, né? E se esses dados se comportaram da mesma forma se comportaram neste ano, né, que estamos a usar de referência, é cerca de 20 vezes a mais daquilo que é o rendimento que ela consegue me gerar em termos de resultado por ação. Vamos lá ao outro indicador, que é o preço sobre o valor patrimonial. Como vos disse, o preço sobre o valor patrimonial me dá uma ideia de se a ação está barata ou não. Okay? O preço sobre o valor patrimonial é quanto maior esse valor, mais caro é a ação. Okay? Quanto menor é o valor, okay? Mais barata está a ação, ok? Isto é um rácio que se faz, o preço da ação no numerador e no denominador o valor patrimonial de cada ação, ok? Vocês olharem aqui por causa do Caixa do BAI, por exemplo, me deu cerca de 1,39. Aproximadamente 1,40, ok? Isso significa o quê? Que o preço das ações do BAI hoje é 40% a mais daquilo que é o seu valor real, o seu valor patrimonial. Porque eu digo valor real por quê? Porque o valor patrimonial no fim do dia é o que a empresa vale hoje, ok? Tendo em conta o histórico de tudo que a empresa já produziu até agora, o valor real da empresa hoje, não contando com o que vem do futuro, porque isso é uma outra análise, o valor real da empresa hoje é aquilo que é o seu valor patrimonial. E esse é o valor patrimonial por ação. Então, faz-se essa comparação em relação ao preço de venda do mercado, preço das ações de mercado, e o seu preço que é efetivamente resultado daquilo que a empresa produziu, que vem expresso no valor patrimonial da ação. Okay? Então, faz essa comparação. Quanto maior for este indicador, mais caro está a ação. Quanto mais baixo for esse indicador, menor está a ação. No caso do BAI, está a cerca de 1,39. Não acho que é muito. Significa que as ações do BAI não estão assim tão acima daquilo que é o seu valor patrimonial, o seu valor real. Não estão assim tão sobrevalorizadas, é assim que se diz. Mas pronto, não está assim tão sobrevalorizadas, acho que vocês entenderam. Já no caso do Caixa Angola, do BCGA, vocês viram que a ação vale cerca de 18 mil kwanzas, mas o seu valor patrimonial por ação está cerca de 5 mil kwanzas. Vocês veem que o valor da ação do mercado hoje é 3 vezes a mais do que aquilo que é o valor real. Isso chama alguma atenção, significa que essa ação pode estar muito cara no mercado, ok? Não reflete efetivamente aquilo que é o valor real do ativo, ok?
por alguma razão, o mercado se comporta de determinada forma que nós não sabemos como explicar, ok? São diferentes atores, é um mercado multilateral, tem várias partes a atuar e não depende de um único operador. Então, o valor das ações do Caixa Angola estão muito sobrevalorizadas. Neste caso aqui em particular, tendo em conta esses dados que nós temos aqui, são cerca de 3 vezes aquele que é o seu valor patrimonial. Em relação ao Dubai, vocês conseguem ver aqui uma diferença. O Dubai nem sequer o dobro do seu valor patrimonial, o preço das ações hoje, ok? Então, é isto. Depois tem também o caso da CREP, né, que é o IPO que está aí a decorrer agora, e dá cerca de 5,77. Okay? Significa que o preço das ações da CREP hoje é 5 vezes aquilo que ele efetivamente vale em termos de valor real. Okay? Lembre-se, nós estamos aqui a comparar o patrimônio, o preço da ação versus o preço o valor contabilístico da ação. Okay? E o da CREP, no caso, vale 5 vezes mais do que aquilo que é o seu valor real. Okay? Vocês viram no caso do Baio, vale cerca de 1,39. É daquelas empresas que está há mais tempo no mercado, ok? E o valor parece que está, à medida que o tempo vai passando, está com uma curva mais estável e o preço vai se ajustando cada vez mais. No caso da CREP, de acordo com os dados que nós temos, dá 5 vezes o valor contabilístico da ação. Chama alguma atenção, pode ser que a ação esteja com um preço muito elevado e pode ser que ou a ação está muito elevada, porque é 5 vezes aquilo que é o seu valor real, ou pode significar que há aqui algum erro de cálculo nessas informações, mas tem como base também as informações que tem disponível, que está tudo em dólar, tem esse risco de conversão. Depois nós temos o dividend yield. O dividend yield, o que é? O dividend yield é aquele instrumento, aquele indicador que me permite calcular a rentabilidade do ativo ao preço de hoje. Okay? As ações, as obrigações são preços que são vendidos no mercado e de vez em quando tem alguma oscilação, ok? Mas no final do dia, no final do ano, elas pagam algum rendimento. Então, o dividend yield é aquele indicador que me permite calcular a rentabilidade de um instrumento hoje, ok? Eu pego o último rendimento, pego o rendimento disponível que foi pago e comparo com o preço que isso é pago hoje, ok? Se vocês olharem aqui no caso do BAE, por exemplo, o BAE no ano passado pagou cerca de 2.212 dividendos. Desculpa aí. O BAE o ano passado pagou em dividendos por ação cerca de 2.212. Ok? Se nós dividirmos esse 2.212 pelo preço hoje, vai me dar cerca de 6,15%. Ok? Significa que as ações do BAE hoje anualmente rendem apenas cerca de 6,15%. Ok? Porque é isso que elas são efetivamente geram em termos de dinheiro. É isso que entra no bolso das pessoas. Quando os dividendos são distribuídos, é isso que vai na conta por cada ação que a pessoa tem comprada aqui, ok? Depois nós temos o Caixa Angola. O Caixa Angola, o dividend yield do Caixa Angola está a cerca de 4,79%, um valor muito baixo, ok? A ação está cerca de 18 mil kwanzas, hoje está cotada na bolsa, hoje é 18 mil kwanzas, e o último dividendo que nós temos disponível é 862 kwanzas, ou seja, por cada 18 mil kwanzas que você investe anualmente, você recebe 862 mil kwanzas. É um valor que está muito baixo. E eu já vou dizer por que está muito baixo. Okay? Vamos aqui ao caso da CREP, no caso desses números virem a se confirmar. No caso da CREP, o dividend yield está cerca de 2,4%. 2,04%. Um valor muito baixo, né? Um valor muito baixo. E é um valor muito baixo por quê? É um valor muito baixo porque o que nós temos aqui que comparar, nós temos aqui que fazer um paralelo. Esse dividend yield é uma medida relativa que nos permite comparar isto com o que os outros instrumentos estão a oferecer. O vídeo aqui é mais sobre ações, mas trouxe aqui também o exemplo do caso da Sonangol, né? Por exemplo, o caso das obrigações da Sonangol. As obrigações da Sonangol, vocês verem, hoje as obrigações foram vendidas a cerca de 100 mil kwanzas e hoje estão a cerca de 103 mil kwanzas, da última cotação que eu vi aí, né? E elas anualmente pagam cerca de 17,5%. O dividend yield dessas ações hoje está a cerca de 16,19%. Que já é um valor muito alto comparado ao que nós temos aqui do BAE, do Caixa Angola, da CREP e por aí fora, né? Então isso vos dá uma ideia. O dividend yield é esse indicador que nos permite ter essa noção em termos de rentabilidade, em termos relativos, quanto é que cada instrumento está a render a cotação atual. Um indicador muito importante, né? Isso vocês
se vocês olharem para aqui, claramente que as obrigações da Sonangol é um instrumento que rende mais, né? Apesar de estar muito abaixo da inflação, né? A nossa inflação aqui é acima dos 18 a 20% anual, e todos esses instrumentos estão muito abaixo da inflação. O da Sonangol é que está mais próximo da inflação, cerca de 17% ao ano, né? Está mais próximo do valor da inflação. Porque qual é o objetivo você comparar um instrumento com a rentabilidade do investimento com a inflação? O que é a inflação? Inflação é a perda do poder de compra do dinheiro, ok? Se você, num ano, tem 100 mil kwanzas parados na tua conta bancária, né? E a inflação no ano a seguir, no ano a seguir é de 10%. Significa que estes 100 mil kwanzas no ano a seguir só valem já 90 mil kwanzas. Se para o outro ano a inflação for de novo 10%, esses 100 mil kwanzas agora só valem já cerca de... Vai dar quanto? Acho que vai dar 81, né? 10% sobre 80 sobre 90. Acho que vai dar 81, qualquer coisa assim. Ou seja, à medida que o tempo passa, a inflação vai corroendo o valor, a perda do poder de compra, tudo fica mais barato. Então, é importante nós compararmos o valor da rentabilidade dos nossos instrumentos, nossos ativos, os ativos que nós temos na nossa carteira, porque no fim do dia nós metemos aí dinheiro porque estamos à espera de alguma rentabilidade, ok? Se essa rentabilidade está abaixo daquilo que é a inflação, temos que ter atenção a isso, ok? E tomar algumas decisões, se saímos ou não, ok? Porque temos aí dinheiro empatado. No caso das ações, são instrumentos que têm uma variação, uma oscilação mais rápida do que as obrigações, ok? Oscilam mais e se calhar temos que tomar algumas decisões. Se chegarmos num ponto em que já há alguma mais-valia, um ganho de capital é mais-valia e os rendimentos anuais não rendem assim tanto, se calhar pode ter uma rentabilidade maior que compensa pelo menos a inflação, para fazer sentido o investimento que eu fiz, se calhar vou realizar que é a mais-valia. Realizar a mais-valia é vender efetivamente o instrumento. De nada adianta teres aqui uma valorização muito grande em termos de mais-valia, ok? Compraste a um preço de 10 e agora está a valer cerca de 15 e tens potencialmente um ganho potencial, e se não realizares isso e quando a ação baixar, você vai perder esse dinheiro. Então, e a inflação corrói mais o teu dinheiro, ok? Então é isso, tudo fica mais caro, tudo muda, então é isso. É importante nós olharmos para o dividend yield. O dividend yield é um indicador muito importante, tal como o preço sobre lucro, o famoso PL, que nos dá a ideia de quantas vezes é que o valor o preço da ação é superior ao rendimento que ela oferece. O preço sobre o patrimônio líquido nos dá uma ideia se a ação é muito cara ou muito baixa, ok? Significa que quanto maior é o preço sobre o valor patrimonial líquido, mais caro está a ação, e quanto menor for o valor, mais barato está a ação. Se calhar é o momento mais adequado para comprar, ok? Então é sobre isso que queremos falar aqui nesse vídeo, ok? A ideia foi vos apresentar algumas alternativas de investimento que estão hoje disponíveis na bolsa e o que elas estão a oferecer, ok? Olhamos aqui para as ações da CREP, que é um novo IPO que surgiu, né? Há um risco aqui, como vos disse, nesses cálculos da CREP, porque nós trabalhamos com a informação que está disponível e está tudo em dólares, fizemos aqui uma conversão. É esse risco de conversão, que também não é uma coisa muito grave. E depois comparamos também aqui com as ações do Banco Caixa Geral Angola. Depois comparamos também aqui com as ações do BAE, que são os outros instrumentos que estão disponíveis no mercado. E depois também fizemos aqui um paralelo com as obrigações da Sonangol, que são alguns instrumentos que são títulos de dívida corporativa, ok? Não são como as ações, ok? São títulos de dívida, mas o objetivo aqui foi comparar o dividend yield, que é o indicador que nos permite ter noção da rentabilidade relativa desses instrumentos. E como vocês acabaram por ver, a Sonangol foi a empresa que até agora paga mais em termos de instrumentos financeiros corporativos. Esquece os títulos de dívida pública. Esse vídeo não é para falar sobre os instrumentos de dívida pública, que alguns deles oferecem mais ou menos que esses instrumentos que estão aqui. Aqui o objetivo foi falar dos títulos de dívida corporativa, vocês verem o que é que essas empresas estão a oferecer, ok? Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, subscreve aqui no nosso canal, por favor, partilhe esse vídeo, ok? O canal está a crescer e nós agradecemos, ok? É vocês que nos mantêm aqui, nos ajudam a criar mais conteúdos dessa natureza, ok? Estamos juntos e nos vemos no próximo vídeo.